só, tá vendo? Não é o período junino, né? Alavando pra tu, anarriei pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Vontade voa e a saudade que asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe bastões com leite. Hey, hey, hey. Bastões com leite. O meu São João esse ano é diferente. Já apareceu aqui. Eu tô com 2 PC aqui para poder eu ver aqui do outro lado, certo? Cada casal vai dançando no celular. São João da internet no arraia virtual. Alavancou pra rua. Hey, hey, hey. Deixa que eu veja aí para esse parte de feedback. Tem alguém com saudade de forró aí? Alavanco pra tu, anarriei pra eu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu. Tô compartilhando aqui para a saudade que asa. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Vontade voa e a saudade criança. Vai ter São João, mas cada qual na sua casa. Dá-lhe bastões com leite. Hey, hey, hey. Bastões com leite. O meu São João esse ano é diferente. Vai ter multidão de gente dançando. Pronto, vamos lá. Pra lá. Cada casal vai dançando no seu lar. O São João desse ano vai ser virtual. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Já tem algumas pessoas aí ao vivo conosco, doutor. Bem, pessoal, hoje a gente vai tratar aqui de um tema sobre saúde mental, certo? Nesse período de pandemia, doutor, tá todo mundo, assim, preocupado com essas questões. A gente está vivendo nesse momento agora junino. Ontem mesmo foi dia de São João e todos os anos todo mundo, assim, tem o costume de ir para casa de um amigo, fazer festa nas escolas, né? E esse ano a gente não teve nada disso, né? Então a gente também procura esses meios, inclusive esse que a gente está no momento se comunicando, para também entrar na casa das pessoas e trazer essa alegria. E hoje aqui eu trago você, vou chamar assim de doutor algumas vezes, viu? Mas é um psicólogo, professor, amigo de coração, Bernardo Sena. Aí eu desde já agradeço demais pelo convite, doutor. E dizer que a gente vai, assim, trazer a sua contribuição aí para os internautas, né? Para que as pessoas tenham essa questão de cuidado mesmo nesse isolamento social aí, que é muito perigoso, muitas vezes, se a pessoa não se cuidar, certo? Então, eu deixo aí você à vontade aí com os internautas para dar seu boa noite e a gente iniciar aí com as perguntas para o senhor colaborar aí conosco aí nesse período de pandemia. Fica à vontade. Boa noite, Narciso. Como é o nome dele? Ouvindo. Pode ficar à vontade, doutor. Pode dar uma boa noite aí aos internautas.
Alô? Tá me ouvindo, Narciso? Estou. Tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite, estou lhe ouvindo. Fica à vontade para se apresentar aí para os internautas. Pessoal, só um momento. Eu acho que deu um probleminha aqui com o nosso psicólogo, Bernardo Sena. Ele deve voltar em um segundo aqui. Pronto, está voltando. Boa noite, Narciso. Boa noite. Fica à vontade aí para os internautas lhe conhecerem melhor aí. Peço desculpas porque eu estava sem retorno de áudio. Acho que foi algum problema da internet aqui. A internet estava com tá um pouco lenta essa noite. Eu quero agradecer a você pelo convite. Desde já, considero também você um grande amigo. Saudade dos nossos tempos, né? Quando a gente tinha trabalho e projetos em comum, né? Quando eu trabalhava em Nova Cruz em 2014, né? A gente se conheceu, né? Através do projeto que eu realizava na escola a qual você era coordenador, né? Projeto que eu desenvolvia com as crianças com deficiência da escola. E aí foi onde aí a gente se conheceu, teve contato, e foi um encontro muito bacana, um encontro de almas, e até hoje eu considero você um grande amigo, né? Então, neste momento, meu amigo Narciso, eu quero dar boa noite aos amigos de Nova Cruz, né? Os amigos que eu tenho muitos amigos aí em Nova Cruz, minha amiga Sandra, né? Sandra Moreira, né? Que é professora da escola, eu acredito que acho que Djalma Marinho, né? Não estou a lembrar. Nestor Marinho, não é isso? E outros amigos também, Gildene também trabalhou comigo no CRAS Frei Damião, aí em Nova Cruz. Então, quero dar um abraço para todos os meus amigos aí da cidade de Nova Cruz. E aí, meu amigo Narciso, quando você me convidou para estar pensando a questão da saúde mental, né, em tempos de pandemia, né, a gente está passando por um momento muito difícil, né? E também a gente está passando também por um momento também muitas vezes chega a ser negacionista por parte do governo, né? Dos governos do nosso estado brasileiro, né? Do nosso país, né? Muitas vezes eles chegam a subestimar a questão do Covid-19, né, dessa pandemia do coronavírus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, até mesmo para pensar a questão da saúde mental, é entender que essa pandemia ela está aí, né, que é uma realidade que assola o nosso país. Eu venho de um município de 7 mil habitantes, onde praticamente os casos de Covid-19 praticamente quadruplicaram em 2 semanas. Nós tivemos pessoas que vieram a óbito aqui no nosso município, né? Em outro município também, da qual eu tenho residência, que é Parnamirim, eu tenho residência, a gente também vive uma situação complicadíssima naquele município, né? Onde a gente vive uma situação de isolamento, vamos dizer assim, social, mais flexível nesse momento, né, em virtude de medidas tomadas pelo poder municipal. Mas o que a gente tem que entender para pensar saúde mental é entender que a pandemia ela está aí, que o coronavírus ela não é uma gripezinha, né? E que a gente, nesse momento, para preservar não só a nossa saúde mental, mas a nossa saúde física, a saúde física dos nossos amigos, dos nossos pais, dos nossos avós, né, dos nossos filhos, né, a gente precisa permanecer em isolamento social, né? Pensar a saúde mental também é pensar cuidado consigo, né? E cuidado também com o outro, né? Então, no momento que eu estou pensando em cuidar do outro, em cuidar de mim, eu também, nesse momento, em mim, eu estou produzindo saúde mental, né? Saúde, a saúde tem uma relação muito grande com cuidado,
né? Eu sei que a gente passa por momentos muito difíceis, mas o que a gente tem que compreender enquanto cidadão, né, é que esse isolamento social, ele é de suma importância para a produção de saúde, né, em nossa realidade, em nosso município, em nosso estado. Então, a gente percebe que quanto mais a gente compreender, né, essa pandemia como uma luta de todos, como a contribuição de todos, de cada um de nós, mais a gente vai conseguir superar esse problema o mais rápido possível, meu amigo. Eu espero que tenha inicialmente contribuído um pouco com o que você me traz, e aí eu fico à disposição para o nosso diálogo inicialmente. Certo. Ok, só lembrando que a gente está fazendo essas lives 2, 3 vezes por semana para esclarecer alguns pontos à sociedade de forma geral. E só retomando um pouquinho, o senhor aí lembrou muito bem, doutor, a questão do Pode nosso me chamar de você, viu, Narciso? Nós somos amigos, eu adoro a palavra você, eu adoro eu adoro a informalidade, pode me chamar de você, pode me chamar de Bernardo, tá bom? Isso aí, doutor, uma até vez para os nossos amigos também se sentirem mais próximos da gente nessa live. Tá certo. Então tá bom. Mas eu recordo aquele trabalho que a gente fez naquela escola, naquele ano, foi muito interessante. Eu não estava nem lembrado no momento. E a gente foi pioneiro aqui em Nova Cruz. A gente mobilizou algumas secretarias e levamos vocês lá. E seu trabalho foi fantástico lá. Isso, infelizmente, hoje não existe esse trabalho como a gente fazia, certo? Como a gente iniciou. Acabaram o programa, infelizmente, certo? Existe de forma individual, mas se traz para o CRAS, aquela coisa, não, o CRAS não vai diretamente à escola, como a gente iniciou aquele projeto lá. Mas, Bernardo, eu ia falar doutor de novo, viu? Assim, diante desse isolamento social, a principal preocupação que temos é com a saúde e o bem-estar físico, não é isso? Mas nós, nordestinos, aí, muito presos, quais os principais reflexos sobre a saúde mental e emocional que as pessoas vivem nesse período de pandemia? Tem como dar para o senhor esclarecer mais um pouco aí como é que essas pessoas, a gente vive nesse isolamento aí, nesse período, principalmente, como eu disse, a gente mesmo nordestino, que costuma gostar de um forró aí nesse período junino, todo mundo preso aí, só dá para vestir Meu a camisa amigo, nós nordestinos, né, enquanto nordestino que sou, né, eu também, esse mês junino, ele chegou, ele foi o mês que a gente sentiu um pouco de luto, né, luto por a gente sentir falta das festividades, das festas, dos forrós, das quadrilhas juninas. Então, o mês junino é um mês muito festivo para quem é nordestino, para quem é potiguar, para quem é novacruzense, né? Eu, enquanto cidadão, né, natural de Nova Cruz, eu sou natural de Nova Cruz, né, tenho residência no município de Lagoa d'Anta, né, e também Parnamirim. Eu sempre vivenciei, enquanto nordestino, enquanto desta terra potiguar, né, momentos festivos de quadrilha, de forró, inclusive já participei de muitos forrós em Nova Cruz, nas festas de Nova Cruz, né? E aí a gente percebe que o nordestino, ele anda um pouco triste, um pouco, vamos dizer assim, melancólico, né? No sentido de que este mês junino é um mês de muita alegria, de muita festa, né? Então, é um mês que as escolas se enfeitam, né? É um mês também que gera-se também, vamos dizer assim, movimentos na economia. Então, o pequeno agricultor também consegue produzir sua sobrevivência neste momento, vendendo milho, seu feijão na feira, né? É um mês também que as pessoas, também os pequenos comerciantes também começam a vender as suas comidas típicas também, né, nas festas produzidas nos municípios.
Então a gente percebe que tudo isso desapareceu com a pandemia do coronavírus. E o que isso pode trazer para uma população, né? Desconforto, tristeza, sentimentos de luto, um certo grau de ansiedade, né? Então as pessoas elas começam a produzir sentimentos negativos, né, em si, e aí isso acaba produzindo muitas vezes o adoecimento psíquico dessas pessoas, né? E muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas porque acaba-se também com essa pandemia o que produzindo-se um certo isolamento social, né? Que muitas vezes muita gente acaba por não contribuir com esse isolamento, mas a gente percebe que há um movimento da sociedade para colaborar com este isolamento. Então, essas questões, elas acabam contribuindo por produzir adoecimento psíquico nas pessoas, né? O que a gente pode estar fazendo para essas questões serem até mesmo superadas, né? Enquanto sujeitos que estamos em nossas casas? Primeiro é sentir que essas questões, elas são passageiras, né? Essa é a questão do coronavírus, é uma questão passageira, e se a gente der as mãos, se a gente se unir, a gente vai conseguir superar, né, essa pandemia. E aí a gente tem o quê? A esperança que as coisas elas voltem, pelo menos, à normalidade, né? E aí a gente percebe o quê? O que as pessoas precisam alimentar em si? Elas precisam alimentar que esse processo que nós estamos vivenciando é um processo de crescimento pessoal, espiritual, e que esse processo da gente com a gente mesmo, né, que é um processo meio que solitário, que sirva para que a gente possa refletir, produzir na gente momentos de reflexão, né, de procurar compreender-se enquanto ser humano, né, enquanto ser humano também, de que forma este ser humano está contribuindo, né, para que a humanidade ela permaneça em uma evolução positiva. Então, é um momento também que o cidadão ele pode tirar momentos para poder ouvir uma música, ouvir um forró, né, até mesmo se estiver sentindo sozinho, ele pode fazer uma ligação para um amigo, bater um papo, mesmo que à distância, né, fazer brincadeiras, né, produzir saúde ali no seu próprio espaço, né, no espaço da sua casa, desde que esse momento, essa produção de saúde, ela não leve a produzir transtornos para a sociedade de maneira geral, porque o que a gente percebe nesse momento, o que é mais importante para mim, para você e para toda a sociedade como um todo, é a gente manter o isolamento social, porque nós percebemos que não existe nenhuma vacina. Então percebam que se a gente não contribuir para esse processo, né, enquanto seres que vivenciamos situações, sentimentos, né, experiências em espaços sociais, a gente vai contribuir para que esse processo de adoecimento ele piore ainda mais. Perceba. Como assim, Bernardo? Pode ser que as coisas piorem. Eu posso utilizar o espaço da minha casa para produzir saúde, né? Por exemplo, eu posso ouvir uma música, eu posso cantar sozinho, eu posso cantar para os meus filhos, eu posso produzir brincadeiras com a minha esposa, com a minha família, já que infelizmente eu não estou podendo curtir os meus amigos. Então eu aproveito esse espaço para brincar, para me divertir, para cantar, e até mesmo em algumas situações para chorar, para desabafar, né, com um amigo, pode ser através de um WhatsApp, para brincar também, brincadeira através de vídeos com os amigos. Então isso também pode estar aproximando as pessoas. Mas no momento em que eu me sinto sozinho, não estou bem, e acho que eu posso furar esse isolamento, eu posso sair do meu espaço, né, de casa, naquele espaço que eu estou resguardado, aquele espaço que eu estou sendo cuidado, né,
para ir para a rua, para ir para um bar, para ir para uma festa, né? Porque naquele momento, certo momento, eu não estou a me sentir bem, né? Eu preciso, naquele momento, eu acho que eu preciso ver pessoas, que eu preciso conversar com pessoas, né? E aí eu posso ir na rua, né? E aí ter as consequências de eu ser contaminado por um vírus, né? E aí eu trazer esse vírus para dentro da minha casa, né? Por eu ter passado por essa situação momentânea. E imagine o transtorno, né? Que adoecimentos podem trazer essa minha atitude físicos, né? Porque o coronavírus ele traz transtornos físicos, né? Ele traz problemas sérios de saúde, né? Para a vida das pessoas que adquirem esse vírus. As questões de saúde mental perpassadas no espaço daquela família que está vivenciando aquele momento em que pessoas que eles amam, né, estão com coronavírus, né? Muitas dessas pessoas precisam ir para espaços de UTIs, e isso provoca, e eu vivenciei isso, né, com uma aluna da qual tinha muito contato, então, como você falou, eu sou professor, né, eu vivenciei isso na minha própria pele, alguns dias, né, algumas semanas atrás, onde nós perdemos uma aluna que as pessoas até comentam, que o grupo de risco são pessoas acima de 50 anos de idade. Nós perdemos uma aluna com apenas 17 anos de idade, né? Um adolescente por Covid-19. Muito triste. E aí você não imagina o quanto essa família sofreu, essa família, né, entrou em desespero, entrou em pânico. Imagine o sofrimento mental, né, passado por essa família por perder alguém tão querido, né? Uma pessoa, um adolescente com sonhos, né? Tinha feito inscrição para o Enem, com todo o sonho de fazer o Enem, para entrar na universidade, e aí essa adolescente, em algum momento, né, acometida pelo coronavírus, pelo Covid-19, e em 8 dias, praticamente, essa adolescente vem a óbito, né? Também perdi um outro meu amigo também, então eu estou conversando com você aqui, mas eu estou vivenciando um momento de luto também, né? Mesmo vivenciando esse momento de luto, eu coloco músicas para ouvir, eu ligo para os meus amigos para bater um papo com eles, eu vou ler um livro, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de ler poemas, porque essas coisas, essas pequenas coisas, né? Conversar com a mãe, conversar com o pai, bater um papo com o sobrinho, né, aquelas pessoas que você está em isolamento social junto com elas, né? Então, fazer esse tipo de movimento dentro do seu próprio espaço, da sua casa, isso produz uma saúde mental enorme, porque aí você começa a pensar e também agradecer. Nossa, minha família está bem, eu estou na minha casa, eu sei que era muito melhor eu estar curtindo na rua, com os amigos, mas eu começo a imaginar o quê? Aquelas pessoas que perderam suas famílias, perderam seus companheiros, perderam seus filhos, e aí eu começo a perceber o quanto eu sou privilegiado. E quando eu me coloco, Narciso, no lugar de privilegiado, eu começo a entender o quê? Que eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que deve agradecer, e não uma pessoa que deve reclamar. Porque a gente percebe que tem outras pessoas em diversas situações, tiveram diversas perdas, né, perdas humanas mesmo, para o Covid-19, estão em processo de luto, de sofrimento muito grande, né, e a gente ainda está, vamos dizer assim, para quem acredita em Deus, né, graças a Deus, né, e para quem acredita nas ciências, né, graças à ciência, e também traz conhecimentos e possibilidades de como a gente pode lutar contra esse vírus, né? Que bom que, graças a tudo isso, essas questões, graças à razão e à fé, que eu estou bem, que minha família está bem. Então, que tal aproveitar esse momento com minha família para brincar, para sorrir, para assistir um filme, para ouvir uma música, até mesmo para fazer uma brincadeira,
curtir esse momento assistir, né? Com sua família, né? Para nos assistir também. E para nos assistir. Exatamente, para assistir a nossa live, né? Para assistir a nossa live, esse nosso encontro, porque eu estou considerando, neste momento, Narciso, um encontro muito potente, sabe? Então, acredite que esse encontro, esse nosso encontro, esse meu encontro com você, mesmo que à distância, ele, para mim, ele produz nesse momento em mim muita saúde mental, porque eu percebo que eu estou conversando com um amigo, né? Além de um colega de trabalho, mas um amigo, né? Um amigo que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Obrigado. Eu sei, e eu estou vendo você sorrindo, estou vendo que você está bem. Então, só em saber disso, só em saber que meu amigo está bem, né? Eu produzo em mim saúde mental, né? Verdade. E só em saber que eu não pode falar. Agora é porque eu falo muito, viu? Quando eu começo a falar, você tem que interromper, porque senão Mas é bom, o meu discurso ele não para. Isso nos alegra, a sua fala nos faz bem. No dia 22 agora, meu filho aniversariou, e o que é que a gente fez? Pegou a mesa, colocou no quintal, certo? Para fazer diferente, porque já que a gente não pode convidar os amigos nesse momento que a gente está vivendo, então a gente fez isso. Colocou a mesa no quintal, colocou um sonzinho, dançou, certo? Então, para trazer essa alegria, que se você ficar no isolamento mesmo, você fica triste, sem saber o que fazer, então você tem que arrumar uma atividade aí, estar mais próximo da família. E nesse momento gostoso, tem alguns amigos aqui nos assistindo, a gente tem várias dezenas de amigos, vamos mandar um alô aqui para Edson Empréstimo, deixa eu olhar aqui alguém que está aqui, Edson, tem Jorinaldo, Edson é pré-candidato a vereador, viu? Jorinaldo também, temos aqui Vinícius, Aldenise está assistindo, Davi, Mônica, Thales é pré-candidato a vereador também, Rogério também é pré-candidato a vereador, e Estela, Maria José também é pré-candidata a vereador, viu? Eu estou olhando aqui de lado porque eu estou olhando para outra tela aqui, certo? Mandar um alô aqui para os nossos amigos aqui, Priscila, deixa eu ver aqui, tem mais aqui, tem alguns que já mandaram as mensagens, Jailson, certo? Tem aqui, a gente vai mandando um alô ao longo da nossa live aqui. Muito bom aqui, o pessoal está interagindo legal, e vamos para cá. E lembrando para os internautas que a gente já entrou em contato aí, a gente vai fazer uma live também com fisioterapeuta, com nutricionista, com, deixa eu ver, com comerciante, mototaxista, coordenadores de escola, certo? Então, a gente está fazendo várias lives aí com vários profissionais. Também vai convidar aí alunos para a gente interagir aqui e manter esse contato que a gente vinha acontecendo diariamente, certo? Aí agora a gente tem que fazer remotamente, né? A gente não pode ficar isolado do mundo, então a gente tem que passar isso para o povo e esclarecer algumas questões. A gente pode fazer. Sim. A gente pode fazer esse encontro remoto, né? E esses encontros também, eles se tornam potentes, eles se tornam muito produtores de saúde mental, né? Porque as tecnologias, elas podem ter seus males, né? Mas elas trazem elas possibilitam muitas coisas potentes. E uma dessas coisas potentes que eu percebo que ela produz são esses encontros, né? Esses encontros de alma, esses encontros existenciais, de amigos, de pessoas, né? Que, mesmo estando distantes, essas tecnologias, elas tornam, né, esses momentos, vamos dizer assim, de almas, né, muito próximos. Então, a gente percebe que isso leva a gente, na verdade, a produzir, neste momento que a gente está vivenciando, né, saúde mental. A gente passa a pensar assim, nossa, eu estou vendo Narciso, ele está bem, estou feliz, conversei com ele, bati um papo, claro, que dá um abraço em Narciso pessoalmente, né? Bater um papo pessoalmente é muito bacana. Mas a gente tem que entender e perceber que nós estamos
passando por um processo, né? E esse processo, ele vai passar, né? Então, a gente precisa encarar que, quando eu estou na minha casa, fazendo o meu isolamento, né? Eu estou cuidando de mim e também cuidando do meu amigo Narciso. Estou me protegendo e protegendo o outro. Então, no momento que eu faço isso, que eu consigo ter essa consciência, Narciso, que eu consigo, porque muitas vezes o que leva o adoecimento mental é a falta de consciência, de você se perceber, né, ou de perceber-se enquanto sujeito e o que esse sujeito está fazendo para melhorar, para evoluir enquanto sujeito, enquanto ser humano. Você está entendendo? Então, o fato de você, por exemplo, vivenciar um luto, o fato de você chorar, o fato de você ficar triste, não quer dizer que você está com algum transtorno mental. Você está com adoecimento mental, vamos dizer assim. Isso pode ser também produção de saúde mental, né? No momento que eu choro com a dor do outro, né? No momento que eu sinto a dor do outro, no momento que eu fico triste pelo outro, eu estou mostrando para mim mesmo, eu acho que as pessoas acabam muitas vezes não percebendo isso, que eu sou um ser humano. Então, isso, no momento que eu me percebo enquanto ser humano, eu me percebo também que eu estou bem, né? Mentalmente falando. Isso, acredite, Narciso, no momento que a gente vivencia atualmente, a gente estaria doente, nós estaríamos doentes, e quem está doente é quem não está chorando, quem não está triste, quem não sente a dor do outro. Isso aí sim, meu amigo, é preocupante, sabe? Isso aí se diz de uma sociopatia, de uma psicopatia, ou até mesmo de uma pessoa que não tenha esses transtornos, né? Essas questões que eu estou trazendo para você, mas de uma pessoa que está num certo grau de adoecimento em que ela está deixando, né, de ser humano. Porque no momento que eu não sinto nada pelo outro, no momento que eu não sinto a dor do outro, no momento que eu não choro a morte do outro, no momento que eu não me preservo para preservar o outro, tem algo errado comigo. Então, isso mostra também que, mentalmente, psicologicamente, embora eu não perceba, eu não estou bem. Isso é verdade. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou entendendo, então, sim. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo a nossa aula... Tem um psicólogo, o pai da psicologia é considerado, né? Que ele fala sobre o otimismo e o pessimismo, certo? Dentro de tudo isso que você vem falando aí, o que devemos fazer para controlar esses dois lados, o pessimismo e o otimismo no isolamento social? Eu vou utilizar um cabra bem danado, sabe, que eu sempre utilizo nas minhas rodas de conversa, nas terapias comunitárias que eu realizava, até nos encontros individuais, né? Porque eu não sei se você sabe, os meus colegas que estão me assistindo, mas eu sou da psicologia com ênfase na esquizoanálise, né? De Deleuze, Guattari, né? Que são teóricos franceses, né? E aí também, baseado nisso, nessa psicologia social, né? Eu gosto muito mesmo de utilizar na psicologia de falas, de discursos, de conhecimento de uma pessoa que não é psicólogo, ele é educador, sabia? Que é Paulo Freire. Então, eu utilizo muito esses discursos, muitas vezes, de Paulo Freire. Minhas intervenções, elas acabam indo também nesse sentido, não utilizando teoricamente na clínica, né, a fala dele, ou falando que eu estou me utilizando dos discursos deles ou das ideias dele para poder fazer aquela intervenção, mas eu trago situações, movimentos, intervenções mesmo, que são baseadas basicamente na pedagogia de Paulo Freire, né, que para mim é uma pedagogia de vida, né, que é a pedagogia da esperança, na verdade. Né? Então, Paulo Freire traz muito essa ideia de esperança, né?
Então, eu acho que a maior contribuição que a gente deve trazer enquanto sujeito, para que a gente possa se manter enquanto sujeito com a saúde mental em dia, é ter esperança. Sabe, Narciso? Você acreditar que as coisas elas vão mudar, elas vão se transformar, que as coisas são passageiras, que coisas boas estão por vir, que esse é um momento de crescimento, né? Então, quando eu falo aqui esperança, eu não estou me referindo, como Paulo Freire mesmo fala, o verbo esperar, né? Que quando você espera, você joga para o outro, né? Você acaba jogando para o outro, né? Todos os seus problemas, tudo que você deseja, né? Então, você acaba jogando para o outro e não se sentindo responsável para ir atrás, para contribuir para esse processo de mudança da sua realidade, da realidade que você vive, né? Um exemplo é esse momento que a gente está passando, no momento que eu tenho esperança, mas eu espero no outro, né, que essas coisas passem, que eu acho, no outro, por exemplo, em Deus, né, por exemplo, se Deus quiser. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Mas assim, eu acho que Deus vai resolver. Ou outra forma que você encontra de jogar para o outro, né, uma questão que você tem que resolver. Você tem que enfrentar. Entendeu? Essa realidade que a gente está vivenciando hoje é uma realidade que cada sujeito tem que entender que ele, sou eu, é você, que temos que enfrentar essa realidade. Então, para quem acredita em Deus, né, entendam que Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência, nos deu visão, nos deu percepção, para que a gente possa compreender esses aspectos da realidade e enfrentar esses aspectos da realidade enquanto sujeito. Então, eu acredito na esperança e eu quero que os amigos que estejam assistindo a nossa live entendam, também compreendam, mas a esperança no sentido de esperançar, né? É o sentido de cuidar, é o sentido de unir-se ao outro, é no sentido de cuidar de si e cuidar do outro. E ao cuidar de mim e cuidar do outro, contribuir com o outro para um processo de mudança dessa realidade que a gente vivencia. Seja a realidade relacionada à pandemia do coronavírus, seja uma realidade política, né? Como você falou, que tem um monte de amigos que estão assistindo a live que são candidatos, né? Isso. Então, seja qualquer uma realidade social ruim que a gente enfrente, né? Então, a gente tem que se encarar também enquanto sujeito desse processo, né? Então, nesse sentido, esperança é você ir à luta. O que é a luta, Narciso, nesse momento? É você manter o isolamento, é você se conscientizar do seu papel enquanto sujeito nessa sociedade, nesse momento, né? Enquanto sujeito novacruzense, o que é que você tem que fazer, qual é o seu papel enquanto cidadão, para que você possa mudar essa realidade nesse momento. Então, esperança, para mim, né, enquanto psicólogo, enquanto sujeito, né, enquanto produção em mim de saúde mental, né, é você o quê? Ser um sujeito consciente, é um sujeito ativo, um sujeito que se disponibilize a cuidar do outro. Eu penso 1000 vezes, por exemplo, em sair da minha casa para em qualquer, até no mercadinho, por exemplo. Minha mãe tem 64 anos, né? Por exemplo, eu vivo com minha mãe aqui, então eu tenho que pensar 2 vezes. Quando esperança é isso, é você ir, por exemplo, na mercadinho e dizer assim: as coisas vão passar. Eu posso ter saúde, mas eu convivo, por exemplo, com um sujeito que está no grupo de risco, por exemplo, como eu estou batendo na tecla várias vezes sobre o coronavírus nesse momento, eu preciso conscientizar, eu me vejo como sujeito que deve contribuir para a conscientização da população, e que quando eu vou tomar a atitude de ir no mercado, de ir em algum espaço, tomar alguma providência sobre algo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter esse cuidado comigo, no sentido de me proteger, de usar máscara, de usar álcool gel, né, para poder, quando chegar em casa, né, evitar ao máximo de contaminar, por exemplo, minha mãe, meu pai, que são idosos. Então, esperança é isso, é você acreditar que no futuro, aquelas pessoas que você ama
vai estar junto com você, vai estar comemorando futuras vitórias suas, muitos momentos bacanas, em que tudo isso vai passar. Eu espero que os Muito amigos bom, e você tenham compreendido um pouco o que eu quis passar sobre a questão da palavra esperança. E eu espero que cada um de vocês resgatem esse desejo de esperança nos corações de vocês nesse momento. Eu quis lhe atrapalhar várias vezes aí. Pode falar, meu amigo. Sei que você quer falar e eu estou porque tem uma pergunta empolgado aqui com as minhas falas aqui. Certo, tá muito bom. Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que comungava no que você estava falando, certo? Mas antes disso tem a Desilda Bento, tá nos assistindo também, viu? Lá e da sua terra aí também, viu? Tá mandando os parabéns para você. Maria José. Ele saiu um pouco aí, mas eu acho que a internet de Bernardo caiu. E a gente manda um alô aqui para os ouvintes. Valdir está nos assistindo, pré-candidato a vereador. Aurino, também, pré-candidato a vereador. Manuel, Eugênio, Thalia. Esses são pré-candidatos a vereador, gente. Está assistindo aqui conosco. Tem Paulo. Paulo não é pré-candidato. Vamos voltar aqui com ele. Pronto. Sim. Voltando aqui, Bernardo, tá ok aí? Tá ok, Narciso. Desculpa mais uma vez. Eu estava mandando um alô aqui para algumas pessoas e tem a Desilda Bento aí da sua terra, viu? Está nos assistindo conosco aqui, mandando os parabéns para você. E tem uma pergunta aqui de Mônica. Vou ler aqui para você aqui. Gostaria de perguntar, e para aquelas pessoas que têm já ansiedade elevada, o que deve fazer quando tiver diante de uma crise ansiosa neste momento de pandemia? Tem alguma dica ou exercício que possa aliviar imediato? Isso foi Mônica que está lhe perguntando, certo? Aí tem outras pessoas aqui que estão mandando os parabéns, certo? Tem Paulo, tem Figueiredo, Tiago, certo? A gente está com uma audiência boa, viu? Jorinaldo também aqui mandou boa noite, eu tinha falado o nome dele, certo? Tem várias pessoas aqui, certo? Deixa aí seu comentário, seu like, depois a gente vê e passa também para Bernardo responder depois para vocês a pergunta. Lembra da pergunta de Mônica, doutor? Lembro sim. Mônica, boa noite. Eu chamei de doutor de novo. Pode me chamar de Bernardo, tá, Narciso? Pode me chamar de Bernardo. Mônica, boa noite. Né? Em primeiro lugar, Mônica, fica muito difícil para a gente, enquanto psicólogo, né, terapeuta, até mesmo conhecer um pouco da sua história, na verdade, o que leva você a ter esse problema, né, tá traçando para você uma dica rápida para você enfrentar essa situação, né? É um pouco complicado nesse momento, mas muito obrigado a você pela pergunta, né? Muito obrigado mesmo. E o que eu posso dizer para você, enquanto terapeuta, é que você tente, ao máximo, manter a consciência de si, né? Você tente compreender que aquilo ali que você está sentindo naquele momento é algo, vamos dizer assim, psicológico, né? Psicológico. E se você sentir necessidade, né? Eu percebo que você já desenvolveu um transtorno, né, de ansiedade, que a gente percebe, é que você tente ao máximo evitar tente descobrir o que é que pode levar a essa ansiedade exagerada e evitar que isso aconteça, porque depois que você está com essa ansiedade muito exacerbada, está nesse processo, é muito difícil, sem uma medicação, sem uma intervenção terapêutica, você sozinha lidar com isso, né? É muito complicado, eu consigo compreender, né? Mas a dica que eu tenho a dizer a você é o seguinte: quais são os dispositivos que levam você a ter esse grau, essa ansiedade exacerbada, passar por esse momento de ansiedade e que leva a um sofrimento psíquico muito grande. Então, você, quando descobrir quais são esses dispositivos, você tentar evitar ao máximo, né, criar gatilhos para que esses dispositivos eles possam disparar,
né? Por exemplo, você percebe que quando você assiste muito jornal, que tem muita notícia que leva você a se angustiar, essa ansiedade, ela exceda, né? Vamos dizer assim, ela suja assim em você, e você acabe produzindo em si esse sofrimento exagerado, essa angústia que você fica, vamos dizer assim, em pânico, né? Então você deve evitar essas questões. Você tem que descobrir o quê? O que é que leva você a ficar mais em paz consigo mesma, né? Primeiro, você sabe que você precisa manter um isolamento social. Então, para pessoas que desenvolveram essa ansiedade, como você, é muito mais difícil, né? Porque manter esse isolamento gera um desconforto, em alguns momentos geram situações de tristezas, de angústias, né? Mas, assim, você precisa compreender como um momento importante para que a gente possa sair bem, todo mundo bem, eu, você, nossos pais, nossos amigos, e perceber, tentar descobrir quais são os gatilhos que levam você a, vamos dizer assim, desenvolver ou a ter essa ansiedade que você não consegue controlar, né? Então, a primeira coisa que eu acho não é quando você descobrir o que leva você a ter, porque aí você vai evitando, né? Se for muitas notícias ruins, ou algum problema, algum desconforto, que leve até mesmo com uma pessoa próxima, você evitar certos, vamos dizer assim, certas conversas, certos diálogos que levem você a desencadear essa ansiedade. Então, você deve ir se autovigiando, né? E outra dica que eu dou para você também nesse momento é que a medicação, né, o apoio psiquiátrico no momento que você está nesse momento difícil também, ele é muito importante. Veja bem, não é que eu ache que qualquer ansiedade ou qualquer problema que você tiver, você vá fazer o uso da medicação, né, de remédios controlados, de psicotrópicos. Mas o que a gente percebe também é que em algumas situações é importante você, Mônica, não é isso? Você fazer uso de medicação para que você possa controlar essa ansiedade, tá certo? Então, por isso que é muito importante o quê? Você, futuramente, eu não sei qual o seu acesso, qual acesso que você tem, se é de fácil acesso, né? Aí no município de Nova Cruz você ter consultas com um psicólogo para poder fazer um acompanhamento, né? Se você tem acesso à psiquiatria, mas no momento eu aconselho futuramente, né? Que eu acredito nesse momento seja muito difícil, os encontros presenciais com terapeutas, né? Mas eu não sei se Nova Cruz oferece, mas alguns municípios eles acabam oferecendo, Narciso e Mônica, vamos dizer assim, atendimentos via videoconferência, né? Via telefone, via WhatsApp, via Skype, né? Então, os terapeutas eles estão em alguns municípios preparados para atender situações, por exemplo, como a de Mônica, né? Que ela está passando por um momento muito difícil, então ela pode entrar em contato com o psicólogo e tal. Eu também não sei se Mônica ela tem condições, vamos dizer assim, de acesso a psicólogo, a um terapeuta particular também, para ter algum acompanhamento também, né? Via internet, porque isso a gente já faz, né? Que são os atendimentos online, né? A psicologia, os psicólogos, eles têm autorização para a realização desses atendimentos, né? Então, Mônica, a ideia que eu trago para você, a dica que eu trago é que você evite os gatilhos, né? Evite situações que levem você a desenvolver essa ansiedade. Você já sabe que você é uma pessoa que que traz consigo essas questões, né? Então, você deve se policiar nesse sentido. E também, quando você sentir necessidade, procurar um profissional. É muito importante que você ter um acompanhamento de um profissional para poder estar te ajudando
com essas questões. Então, essa, Mônica, é a dica que eu posso trazer para você, tá certo? Então, perceba também se você precisa fazer uso de medicação, que é muito importante também, em algumas situações, fazer uso da medicação, ou muitas vezes só uma ajuda terapêutica também pode contribuir para esse processo, né, de produção de saúde, né, e muitas vezes essas situações de ansiedade, elas acabam sendo eliminadas no processo terapêutico, e aí você precisa ter essa compreensão, tá? Mas as dicas que eu posso dar nesse momento para você é essa. Certo. Veja só, a gente vê também, durante esse período de pandemia, várias demonstrações de solidariedade, né? Como muitas pessoas ficam nas estradas oferecendo alimentos para os caminhoneiros. Então, a pergunta é, fazer bem ao outro faz bem? Isso dentro da psicologia, como é que você vê isso? Narciso, fazer bem ao outro é um produtor de saúde mental enorme para o ser humano, né? Primeiro, porque o ser humano ele tem que entender, isso a psicologia explica, a sociologia explica, né? A história também, ela pode contribuir no sentido de que a solidariedade ela é um fator primordial na construção de uma sociedade mais humana, de uma sociedade mais, vamos dizer assim, que tenha mais empatia, né? Porque a solidariedade, Narciso, além dela trazer esperança, lembra da esperança que eu estava falando para você? Sim. Sim. Que no momento que você é solidário, você está fazendo o quê, Narciso? Quando eu sou solidário com você, eu estou cuidando de você. Não é isso? Quando eu sou solidário com você, eu estou cuidando de você. No momento que eu lhe dou um prato de comida, no momento que eu, de alguma forma, eu contribuo para que você, enquanto ser humano, se mantenha vivo, né? Então, isso gera um cuidado, o cuidado gera esperança, e esperança gera o quê? Empoderamento em mim, que estou ajudando, e em você, que está sendo ajudado, né? Porque enquanto ser humano, a gente tem que se perceber o quê? Como sujeito social. No momento que eu vivo em sociedade, né, e eu não contribuo para que essa sociedade, ela vamos dizer assim, para que essa sociedade ela se torne mais justa, eu vou estar, enquanto humano, produzindo sofrimento psíquico. Enquanto humano, produzindo sofrimento psíquico no outro e, consequentemente, futuramente, esse sofrimento psíquico ele pode se tornar também algo presente em mim. Narciso, olhe, o que as pessoas precisam entender é que a gente, enquanto ser humano, a gente só é feliz quando o outro que está ao nosso lado, ele é feliz. Ele está feliz. Ninguém, Narciso, é feliz sozinho. Ninguém consegue, por exemplo, adquirir todos os bens do mundo, todo o dinheiro do mundo, por exemplo, e ser feliz sozinho com aqueles bens. Você precisa compartilhar. Ser humano é você aprender a compartilhar com o outro. No momento que você não compartilha com o outro, você está produzindo em você mesmo, né, situações, momentos de adoecimento psíquico. Então, a longo prazo, no momento que eu me torno uma pessoa egoísta, uma pessoa que não olha para o lado, que não olha para o próximo, eu vou produzindo em mim este adoecimento. Eu vou produzindo em mim algo ruim, que se torna ruim não só para mim, mas também para o outro, né? Que convive comigo no social.
né, em sociedade. Então, no momento que eu sou solidário com o outro, que eu cuido do outro, Narciso, eu estou produzindo esperança. Né? E essa esperança, ela é produzida não só no outro, tá? Que está sendo ajudado. Essa esperança também é produzida também em mim. Em compreender também que futuramente eu posso ser ajudado por esse outro. Esse outro que pode ser não aquele que eu ajudei, mas outra pessoa também que se sensibilizou também com, vamos dizer assim, com o meu exemplo, né? E que percebe, através do meu exemplo, que ajudar é algo primordial em sociedade. A gente só consegue viver em sociedade no momento que a gente consegue ajudar o outro. E entender o seguinte, Narciso, que no momento que eu ajudo o outro, eu estou contribuindo para que a humanidade ela possa existir. Né? A humanidade ela só existe no momento que eu sou solidário com o outro. No momento que o ser humano ele deixar de ser solidário, pode ter certeza que a humanidade ela deixará de existir. A gente não consegue viver sem um outro, Narciso. Certo. Então, entende? Então, acredito que a solidariedade ela é um produtor de saúde mental. Então, com essa questão de esperança, a gente tem uma esperança. Você repara que suas perguntas já estão sendo importantes para responder as questões de saúde mental? Olha, repare. Primeiro, ter esperança é primordial para que a gente possa produzir saúde mental na gente e no outro. Repare também que a solidariedade, essa solidariedade horizontal, que a gente utiliza espaços, utiliza recursos, utiliza momentos para ajudar o outro, ela é Saiu. Caiu, acredito que caiu a internet aqui do nosso psicólogo. Ele deve voltar. Certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui. Tá voltando aqui. Certo. Aproveitando aqui, eu mando um alô. Caiu aí, mas no momento que caiu, a gente tá mandando um alô aqui para Leandro, Kaline, Andressa, tá nos assistindo. Thalia, candidata a vereadora, Thalia. Dona Lourdes, também candidata a vereadora, está assistindo aqui conosco, Bernardo. Raíssa, Diego, tem umas pessoas aqui do Natal, tem várias pessoas de outras cidades que estão aqui, eu também estou anotando aqui, tem Estela, tem Rayane, que está assistindo conosco, Eduardo, Clenilson é pré-candidato a vereador, se for esse que está assistindo aqui, eu acredito que é ele. Deixa eu ver mais aqui, Tiago, Eugênio, Manuel dos Correios, trabalhando nos Correios, é candidato a vereador também. E você não acredita, mas estamos aqui há quase uma hora, viu? E nesse momento assim, de esperança, a gente pede também que nesse período aí de eleição aí, que as pessoas realmente olhem para os bons candidatos, né? E vamos ter essa esperança de uma renovação, de uma melhoria aí na política, porque não dá mais, porque nesse período de pandemia, doutor, desculpa, mas às vezes sai, certo? Nesse período de pandemia, a gente vê aí os hospitais todos sucateados, muito dinheiro chegando. Então, será que esses hospitais não eram já para estar equipados desde sempre, certo? Aí a gente vive um dilema aí, os hospitais todos sucateados, aí diz que não tem dinheiro, e hoje aparece dinheiro, e esse dinheiro não se gasta, que não tem uma prestação de conta fiel para a gente ver isso. Então, a gente pede também ao nosso Papai do Céu, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajude, nos liberte também disso aí. Com certeza ele vem fazendo isso direto e nos ajuda aí para não ter outras crises, crise de fome, essas crises de ansiedade mesmo, depressão, certo? Que isso também é muito perigoso e que apareça logo a cura aí dessa pandemia. Quero dizer que é uma satisfação, fiquei muito feliz em você aceitar o nosso convite, certo? E tem várias perguntas aqui, o tempo aí é 1 hora
a nossa live, já está concluindo aí, certo? Vou deixar essas perguntas para você depois. Quem sabe a gente fazer uma nova, um outro dia aí, agendar. E deixo para você aí falar com os internautas aí, dar o seu boa noite, para a gente concluir daqui a no máximo 10 minutinhos aí nossa live. Fica à vontade aí para falar com os nossos amigos internautas. Narciso, em primeiro lugar, meu amigo, quero agradecer pelo nosso bate-papo. Estava com saudade das nossas conversas, dos nossos bate-papos, né? Deixo também um grande abraço para sua esposa, Maria José, uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, muito respeito. Né? Quero mandar um beijo para a Desilda, que está assistindo a gente aqui na nossa live, né? Para os amigos que estão acompanhando aqui a nossa live, e dizer o seguinte, que foi um prazer estar participando desse momento aqui com você, né? E parabenizar você pelo seu trabalho, né? Pelo seu papel enquanto cidadão aí na cidade de Nova Cruz, contribuindo, né, para a conscientização da população com relação, né, ao isolamento social, né, a questão, pensando também no cuidado com relação à saúde mental. E eu digo a você o seguinte, no momento que a gente cuida de si, cuida do outro, no momento que a gente está pensando no outro, a gente está produzindo na gente saúde mental. Então, gente, vamos dar as mãos, nos dar as mãos, cada um na sua casa, certo? Né? Nos dando as mãos à distância e acreditando que esse momento que a gente está fazendo de isolamento, a gente está contribuindo para preservar a vida dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, até as nossas próprias vidas, porque a gente não sabe como esse vírus ele pode estar agindo no nosso próprio organismo. Né? Então, a gente percebe, a gente vê casos, né, de pessoas que adquirem o vírus, né, ou são acometidas pelo vírus, e muitas vezes esse vírus nem agem de forma radical no organismo das pessoas. Né? Então, aliás, as pessoas são assintomáticas, na verdade. Né? Eu conheço casos de pessoas que são assintomáticas, que só tem um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor de garganta, enquanto outros, né? Eu tive um amigo que precisou de UTI, mesmo com UTI não conseguiu sobreviver, né? Uma aluna também, de 17 anos, também, que não conseguiu sobreviver, né, ao Covid. Então, a gente repare, gente, que nós estamos vivendo com algo invisível, né, e muito perigoso. Mas as nossas esperanças, elas devem se manter acesas. Né? E o cuidar de si e do outro também deve ser primordial nesse momento. Cada vez que bater uma tristeza, cada vez que você for acometido por um pensamento ruim, lembre-se que você está cuidando de si, você está cuidando do outro, para que no futuro a gente possa juntos comemorar, né, todos vivos, felizes, e que, se Deus quiser, né, em junho do próximo ano, a gente possa estar juntos, tomando os nossos caldos de cana, né, comendo nossas pamonhas, canjicas, participando dos arraiás nos nossos municípios, dançando quadrilha, né, quadrilhas juninas. Então, a gente tem que se pegar desses pensamentos positivos para poder se manter, vamos dizer assim, com fé, com foco, né, e entender que a esperança é primordial em nossas vidas, tá? Vamos ter esperança, viu, Narciso? Vamos ter esperança. Vamos ter esperança na política, vamos ter esperança nos nossos amigos, na nossa comunidade, vamos ter esperança que as coisas vão melhorar. E vão, viu, meu amigo? Pode ter certeza, elas vão melhorar. Eu acredito nisso. Tenho fé. Com certeza. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Viu, Narciso? Vou agradecer muito a Deus obrigado. por esse momento que nos concedeu aqui, em paz, graças a Deus. E vou mandar o alô aqui para alguns amigos que estão aqui até no finalzinho conosco. Tem Renata Camille, tem Luana Flor, Cássia Paulino,
Lucas Limas, Josa Oliveira, e tem mais uma série aqui, Maria José, tem uma lista aqui que está grande. A gente agradece a todos vocês por esse momento, obrigado. Quero dizer a vocês também que a gente já fez o convite, já acertou, só faltam as datas, mas a gente vai colocar aqui. A gente vai fazer live também com alguns professores, fisioterapêuticos, já está confirmado, enfermeiro, empresários, nutricionista, dentista, alunos, mototaxista, políticos e outros membros da sociedade. Mas a gente já tem 8 lives confirmadas, só falta o agendamento, certo? Aí a gente vai postando ao longo da semana, a gente vai fazer 2 lives por semana. Tem outras pessoas aqui que colocaram aqui no chat aqui, e a gente vai mandar um abraço para Diego, Rayane, Eduardo, Carla Roseane, Leandro, Antônio, manda um alô aqui para Francinaldo, Lene Rosa, Leão, Edinalza, George, Jamile, tantos outros professores aqui conosco, e a gente agradece muito a Deus por esse momento. Agradeço também a você, Bernardo, por ter aceitado o nosso convite, e quem sabe uma próxima. Também deixar um abraço especial aqui para minha família, meus 2 filhos, minha esposa, Maria José, que agora decidiu ser candidata a vereadora também, entrou nessa empreitada aí comigo, eu candidato a prefeito e ela candidata a vereadora. E a gente tem uma série de amigos que são candidatos a vereadores, deixa eu ver se eu lembro aqui de alguns. Temos Edson, Jorinaldo, Rogério, Thales, Dona Lourdes, Valdir, Eugênio, Aurino, Manuel, Thalia, Tiago, Figueiredo, Clenilson, manda um alô aqui também, Thaíses, nossa amiga, e vários outros colegas aqui, Márcia, e tantos outros aqui, que não dá para falar o nome de todo mundo, senão a gente não vai fazer live, mas a gente vai falando nas outras, e que Jesus nos abençoe. Obrigado, doutor, e até a próxima. Valeu, tchau, obrigado a todos vocês.